Meteorológica. Eu Beleza? fiz um, eu fiz um robô que segue Linhas? IR, né? IR. Ah, Aí eu colocava uns IR infravermelho pela casa, assim, e as aham. pessoas não enxergam, né? E ele ia seguindo a pessoa pelo calor, assim. Que Robô acho que eu não mais? brinquei ainda. Cara, eu fiz um prisma laser, ficou muito legal. Peguei um laser de DVD, Uhum. e daí eu peguei e coloquei num prisma que eu mandei fazer num material aí. Acho que é um cristal, eu não lembro qual que é, mas eu pedi e ficou bem legal. E, cara, ficou bonito, assim, fazia o efeito, sabe? Com a música eu pegava e alterava a frequência do laser e fazia umas Sim. imagens, assim, holográficas, ficava bem legal. Massa, velho. Próximo semestre agora, eu sou professor aqui numa universidade privada, né? Aham. Quero ver se eu falo com o pessoal criar um curso de moda. E eu quero ver se eu coloco o Well, pessoal da computação trabalhando junto com a mulherada lá da moda para fazer alguma computação com vestimenta, sabe? Tipo, sensor de temperatura, batimento cardíaco, até posicionamento, assim, rastrear onde a pessoa tá para, sei lá, fazer alguma coisa assim. Então colocar esse, alguma lógica na roupa, né? sim. Aí vamos ver se vai funcionar. Esse fim de semana vai aparecer uma guria aqui. Ela comprou um Maker Maker daqueles, que é muito Uhum. legal, sabe qual é, né? Que é um Arduino especializado para capacitância, principalmente. E um LilyPad. Então é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de brincar com essas coisinhas assim. Eu Ah, gosto que legal. muito, cara, de brincar com retrocomputação. Tu estava falando que tu era velho, né? Eu aprendi a Uhum. programar num Apple II, que era o Unitron, Legal. cópia do Apple II, Unitron. E tinha em casa um Odyssey, não era um Atari, era um Odyssey da Philips, que tinha o cartucho de BASIC, que virava Cara, praticamente um TK-82, assim, sabe? Então os meus projetos são mais nessa área. Eu fiz um videogame. Em videogame dá para jogar Pong e Space Invaders na televisão. Né? Tem um tu fez, cara? pad digital e dois pads analógicos. Agora eu estou montando um AX81, que é o Z80, certo? Sinclair, Z80, velho. é um Cara, ZX80, só que emulado com o Atmega 284p. Então o Atmega 284p vai fazer o Z80, a ULA, e ele é 100% compatível com os programas em fita cassete. Inclusive eu vou usar um MP3 para fazer upload e pô. gravar os programas ligado na televisão. Pô, Estou cara, fazendo eu quero ver esse projeto, hein? esse projeto está saindo Quero ver esse essa projeto semana para funcionando. começar no teclado, cara. Semana que vem eu faço a eu vou fazer uma caixinha de madeira para ele, mas estava imitando o STK-85. Ah, que show, cara. Então, eu fiz uns gênios, estou brincando agora com as impressoras 3D, projetando uma também. Meu campo é mais esse, assim, mas agora eu estou fazendo uma. Tu fez uma estação meteorológica, eu estou colocando a estação meteorológica e o controle de horta numa flor. Sabe a João de Barro que o pessoal fez aqui na URGS, né? Sim, sim. Sabe? Então eles podem recortar em qualquer desenho, né? Então eu estou projetando a placa de circuito vai ser um girassol e tudo vai ficar nela. Ah, E aí tu faz só cobre ela com uma camada de acrílico, tá? Tinta acrílica mesmo, em spray, fica a prova d'água. Enfia na horta e ele se comunica contigo via Wi-Fi. Isso aí que a gente tá brincando agora. caramba, velho. Pô, isso é bonito, cara. Eu acho bonito esses projetos assim. Pois é, eu peguei a Isso. SP266 essa semana pra brincar com ela, não tinha mexido nela até então. Cara, é difícil de conseguir essa placa, tio. Sério? Sempre aparece e desaparece, né, cara? Imagina uma placa Wi-Fi para abrir por 17 pila. A mais barata que tinha antes era 200 e poucos pau. É, tá muito caro mesmo. O Wi-Fi eu não cheguei a comprar, assim. Consegui Não, via projeto, então não fui eu que fiz a compra, entendeu? a única coisa que a gente tinha aqui para brincar na internet era a placa internet aquela. Uhum. Ah, Foi aquela o ali é primeiro fácil de conseguir. projeto, foi o primeiro projeto do Mate. A gente colocou a sala no iate. Indicava quando.
quando entrava gente na sala e quando saía gente da sala, para mostrar no site que o match estava aberto e fechado. Ah, que legal, cara. Que É, legal isso. nosso primeiro projeto, colocar a sala na internet. A galera já tá Isso, chegando aí já. isso é interessante, tu contar pessoas numa sala, assim, tem várias aplicações, né? Pois é, eu tenho um leitor de digitais aqui que eu não coloquei a funcionar ainda, cara. A minha ideia era brincar com o Arduino, identificar a pessoa que estava na sala, os interesses da pessoa e aí dizer no site, olha, o mate está aberto, cara, e a galera que está aqui hoje curte segurança, sabe? Isso, cara. Então, quer bater um papo de segurança, chega aí. Não dizer Já quem é traça a o perfil, pessoa, né? dizer só o que a pessoa trampa. Ah, chegou o cara que entende de Ruby. Quer falar sobre Ruby, chega aí. Eu já estava pensando numa aplicação tipo colocar num pronto-socorro, por exemplo. Cadastra a pessoa lá na entrada, tu diz qual é o trauma dela, ela fica no pronto-socorro lá. Uhum. Daí tu com o Arduino tu consegue pegar e já ir direcionando as pessoas. A partir das portas ele já vai dizendo, vai para a esquerda, vai para a direita, e a pessoa já vai se encaminhando lá para o caminho correto que ela deveria ir, né? Sim, Só não precisava ter contato com o humano. Aqui nos hospitais tem até as faixinhas no chão, né? Vermelho, verde, laranja, amarelo. Faz ela mudar de acordo com a gravidade do cara. A galera já tá chegando aí já. Beleza. Oi, Sérgio. Oi, Sérgio Paulo, tudo bom? Já tá online aí já? Tá, eu vou te passar o link, tá bom? Valeu. Valeu. Já tá chegando também já. Beleza. O Joberto também desapareceu. Caraca, o cara sumiu. Não esquece de passar pra gente também o link da. Como é que é o nome? Do pessoal do avião lá, pra gente poder responder as perguntas. Ah, opa, Joberto apareceu. Caramba. Acima da hora. 9 minutos. Ah, tá bom. Tá, acessei esse coletivo e agora? Tá lá e a gente vai ter várias discussões, né? Deixa eu falar com o Sérgio aqui. Sérgio. Ah, beleza. Entendi agora. Deixa eu voltar pra minha tela onde está rodando. Eu não ia rodar, cara. Minhas contas aqui levam. Eu tenho uma execução. Eu trabalho com modelagem e simulação computacional. Aí a gente usa um software chamado Siesta, que ele faz cálculo molecular. Então essa imagem que tem do lado aqui é uma molécula. Essa aqui é uma adenina, né, que é formadora do DNA. A gente pega e faz o estudo da formação dela junto com outros materiais, assim, construir sensores e tal. E o cálculo desse tipo de assunto aqui, a gente leva, se rodar numa máquina relativamente simples, é um PC normal, assim, caseiro, com 5, 8 GB de memória, leva 3 a 4 meses para rodar o código. Que isso? Então, na verdade, é um código bem pesado, assim, muito cálculo. E mesmo tendo máquinas boas, né? O que se faz hoje em dia é trabalhar com um centro de computação no Brasil que se chama Senapad, lá em São Paulo. E eles têm clusters com máquinas boas, muito boas, né? Só que mesmo rodando lá, o tempo de processamento é da ordem de um mês, 2 meses para rodar, dependendo do tamanho da molécula, né? Então, uma coisa que é legal para quem está iniciando assim para trabalhar é, poxa, a área acadêmica ela tem uma demanda gigante assim para o processamento, sabe, e desenvolvimento de tecnologia. Esse software que a gente trabalha ali, ele é feito em Fortran, cara. Então,
Então teve um cara que na UFF, o Federal Fluminense, lá em Niterói, ele portou para linguagem C e CUDA, né? E a velocidade de processamento aumentou em 230%. Então o código que era resolvido em 3 meses, ele resolvia em 3 meses, ele ficou em 20 dias mais ou menos. Pô, isso na área acadêmica é muito bom, sabe? Porque daí a pessoa, em vez de levar um ano para publicar um artigo, consegue publicar em 6 meses. Então, ajuda um monte. Poxa, isso é importante para o país, né? Imagina, aumentar a quantidade de publicações científicas e resolver problemas, né? Esse problema aqui de molécula que eu tô rodando agora, se for resolvido, a gente consegue criar um sensor de sequenciamento genético, né? Imagina criar um sequenciador genético a custo de nenhuma vacina, essas que a gente toma todo ano aí contra a gripe. Qualquer pessoa poderia sequenciar seu código genético, né? Então, Muito legal. Pode ajudar várias coisas aí. E é computação aplicada, né? Basicamente usa software livre, usa o Linux, usa uma linguagem de programação que a gente tem distribuições GNU, né, para fazer a compilação, usa GCC, usa GFortran, então são coisas que dá para fazer tranquilo, assim, só dar uma estudada, não é nada do outro mundo, assim. E tem várias aplicações. Aqui atrás estava rodando um código para também fazer modelar e simulação de moléculas, né, que a gente trabalha bastante com isso. E essa área dentro do Brasil, assim, ó, tem uma demanda reprimida forte. A Universidade Federal de Santa Maria estava precisando do pessoal para montar um cluster de Linux e não conseguia, não tinha pessoas capacitadas para construir o cluster com a eficiência que era exigida, sabe? Não tinha pessoas. E daí a gente colocou na lista do SBC, né, Sociedade Brasileira de Computação, um pedido. Isso já faz uns 2, 3 anos. Se vocês procurarem histórico da lista, vão enxergar esse e-mail meu lá. Perguntando quem é que era capacitado em construir um cluster. Linux. Quem respondeu? Para montar um cluster com 10 máquinas, estavam pagando 5 mil reais, assim. Isso há 3 anos atrás. 5 mil reais, dá pra brincar. Não é um montante assim, o cara, vou ficar rico, não. Mas imagina tu monta um cluster numa universidade, uma universidade vai começar a publicar mais do que a outra, e vai avisar, por que eles estão publicando mais? Tem um cluster lá, não tem aqui. Vou montar aqui também. Quem é que fez? Foi o fulano lá. Então ele vai começar a montar cluster em lugar, né? Pô, ninguém respondeu o e-mail. Ninguém veio montar um cluster. Aí, depois de muita demora, a gente conseguiu montar 12 máquinas. Funcionou razoavelmente bem por um tempo. A gente fez um novo pedido, né? Pra quem conseguia fazer a portabilidade de um código antigo, estava escrito lá em C, para uma linguagem mais atual, tipo Python ou Java mesmo. Ninguém fez. Ninguém nem respondeu o e-mail, assim. Tipo, poxa. Tem tanta gente que fala assim, não tem oportunidade em TI, desenvolvimento e tal. Então tá aí, cara. A área acadêmica sempre precisa de muita coisa. Às vezes é porque as pessoas ficaram intimidadas com o projeto, não? É que às vezes a área acadêmica parece muito difícil, né? As pessoas falam uma linguagem diferente, assim. Tipo, eu tô envolvido com bastante gente da área da física, da biologia, da farmácia. O Gilberto tá aí? Acabou de sumir. Tá aí o Sérgio, cadê? Tava ali e sumiu, cadê ele? Um caiu, hein? O Sérgio caiu. Quando tu entrou, caiu. Tá ali. Apareceu. Tá ruim a conexão dele, né? Mas tem essa discussão, né, cara? Tipo, hoje em dia a gente tem o hardware que a gente tava conversando antes, né? O hardware tá bem acessível. A gente consegue... Mesmo considerando o cenário atual... Só um minuto, gente. O Sérgio tentando falar. Alguém me ouve aí? Nossa. Eu tô ouvindo. Cara, minha webcam pirou. Cara, o computador pirou. Aí eu coloquei o notebook aqui e a webcam não quer funcionar. Cara, mas vamos lá. Desculpa aí atrapalhar vocês aí. Passa.
É que é Pô, Sérgio, um Murphy tem que vai ver aparecer sua cara sempre. Né? linda, cara. A gente vai ver sua cara linda? É isso mesmo que você tá falando pra mim? Cara, eu tô tentando aqui, eu tô desconectando, conectando aqui de novo, mas a câmera nada feito, cara. Então, por isso que tá saindo toda hora. Você não tá usando Brincadeira o aí. Windows não, né? Com certeza não. Ubuntu 14.04. Bom, Esse aí bacana. funciona. Eu Com coloquei o certeza. 15 aqui, minha webcam não funcionou, tive que voltar pro 14. Com certeza, o 15 tá Mas estranho. uma dúvida em relação ao seu projeto aí que você está falando, em relação a processamento das moléculas. Vocês conseguem ter um acesso a recursos de hardware a um preço mais acessível do que o público em geral? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma grande vontade de ter um servidor aqui só para me brincar de virtualização, montar meu private cloud, brincar de ser feliz aqui. Mesmo o servidor usado é muito caro, cara. É, verdade. O que a gente tem feito é o seguinte, a gente faz trabalhos em rede, né? Tipo, junta 2 ou 3 universidades diferentes, delas formam uma rede, e daí quando vai fazer a compra com uma quantidade maior, né? Aí tu tem uma barganha para trabalhar com o material, e daí tu fala, eu quero 50 máquinas, então daí tu consegue comprar por um valor menor, né? Com certeza. Bacana. Porque Isso. acredito Tu pode eu, comprar de um em um. não entendi, porque acredito eu que essa é um dos grandes pontos que atrapalha um pouco o nosso desenvolvimento de TI no Brasil. O nosso acesso a recursos tecnológicos é muito restrito, cara. Eu mesmo, por exemplo, mas estou aqui. Sim? Pode falar. Eu, por exemplo, aqui, eu estou num notebook com 16 GB de RAM, cara. Nossa senhora, quase tive que vender o rim para comprar esse notebook. E isso só para poder virtualizar alguns ambientes para teste. Imagina se eu tivesse acesso a um servidor. Então é difícil. Verdade. Mas a gente estava conversando com o Joel antes ali, né, Joel? Não tem nem comparação com uma época quando nós éramos iniciantes, né? Tipo, vou fazer 40 anos agora. Né? Quando eu tinha. Tá achando que eu velho? Eu tenho 38, minha. Ô, sou velho, cara. Tem essa carinha aqui, mas já tá. Ó, foi. E aí, cara, quando eu tinha 16, 17 anos, começar a eletrônica, meu Deus, cara. Comprava uma revistinha, via um resistor, tu ficava feliz. Cara, Resistor. eu sou um pouquinho mais velho, Não é, tá? João? Verdade, né? Quando eu comecei, cara, o computador custava a mesma coisa que um carro. E olha que carro naquela época não era um consumo para qualquer um. Eu comecei a programar num Unitron, que era cópia de um Apple II. Aquele bicho custava a mesma coisa que um Passat na época. Nossa. Não era um Fuca, não era Passatão. um Passat, velho. Você queimasse a Passatão, fonte, Miracrana, O meu primeiro computador custava 2 vezes mais do que meu carro. E era um 486. Certo? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem acesso, sim, à tecnologia. Não sei se a gente tem uma tecnologia de ponta, se dá para dizer isso, mas a gente tem acesso a um bom equipamento por um preço bem melhor. Não é um preço adequado ainda, na minha opinião. Nada adequado, tá? Quando a gente está falando de computador, certo? Mas, por exemplo, assim, quando eu e o Mirko ali estavam conversando antes sobre eletrônica agora, né? Pô, cara, tu tá conseguindo um Raspberry Pi por 200 pila, tu tá comprando um Arduino por 25, tu tá comprando uma placa Wi-Fi por 17. A gente vai ter uma palestra Raspberry Pi, tá, sábado, tá, galera? Hã? Vamos ter uma palestra na Raspberry Pi no sábado, não perca. Legal. A gente tem o Banana Pi, a gente tem o Cubeboard, tem várias coisas aqui que a gente... Aplicações open source. Isso, tem várias aplicações que a gente pode desenvolver com esses bichinhos, que é uma coisa que pra mim, na época que eu comecei a eletrônica, era só um sonho. Era tu passar 2, 3 meses sem comer pra comprar um troço mais ou menos parecido com isso, que era um kit de rádio. É a coisa mais divertida que a gente tinha. Verdade. Então, assim, eu acho que a gente evoluiu bastante nesse sentido. Acho que o Jobé está falando o seguinte: seria bom se a gente pudesse alugar uns computadores aqui no Brasil, sei lá, mais baratos, uns servidores, é isso que você está falando, Jobé?
Eu vi que no Senado, de antigamente para hoje, realmente mudou. Antigamente era bem mais difícil ter acesso à tecnologia. De fato, de um passado distante para cá melhorou. Mas eu ainda sinto que, comparado a outros países, nós ainda temos muita dificuldade a ter acesso a esses recursos. Eu, por exemplo, eu não sei se vocês estão sabendo aí agora, o governo instaurou um imposto aí sobre locação de serviços de data center. Ou seja, todas as empresas que alugam serviços de fora, como uma Amazon da vida, uma OVH, ou qualquer serviço de data center, vai ter que pagar quase 50% de imposto agora. Ou seja, se eu gasto R$1.000 com os servidores, vai ser quase 500 contos de imposto. Aí, eles dizem que é para quê? Para proteger a indústria nacional, os provedores nacionais. Mas, cara, eu sou um provedor aqui nacional, eu quero melhorar meu data center. Não tem os recursos aqui, eu vou ter que importar. Cara, eu vou ter que pagar tributos em cima de impostos para me conseguir aquele aparelho, torna inviável, cara. Então, entendeu? Ou seja, a gente melhorou, de fato, a gente melhorou muito. Mas comparado com outros lugares, nós temos que melhorar, a gente tem um bom caminho. Eu acho que a gente melhorou mais a tecnologia, né, Gilberto? A tecnologia melhorou, mas a burocracia não. Na questão, eu tenho uma colocação bem importante em relação a isso. Acho que, como usuários, a gente tem deficiências ainda, concordo. Acho que é muita coisa pensada que tem que mudar. Tipo, quem faz as leis não é muito conhecedor da tecnologia, né? A gente sofre disso. Daí o legislador que está lá na Câmara, lá no Senado, os caras não entendem de tecnologia. Eles estão com assessores que são representantes e lobistas da indústria nacional, né? Então, quanto mais eles conseguirem estar nas nossas mãos, melhor para eles, vão ganhar mais. A gente não vai conseguir utilizar tecnologia de ponta, porque a gente precisa importar muita coisa ainda. O país ainda não produz microchip numa escala industrial que nem em outros países, né? Então a gente continua atrasado um pouco. Mas como desenvolvedores, eu acho que a gente está um pouquinho equiparado em relação a alguns outros países. Eu escutei de um pesquisador de outro país, não era brasileiro. Eu não posso afirmar agora se ele era americano ou inglês, mas era uma dessas duas nacionalidades. Ele falou assim, uma das coisas que eles acham muito válido do pesquisador brasileiro, principalmente da área de tecnologia, é que a gente tira leite de pedra. A gente tem poucos recursos e consegue fazer uma pesquisa quase do mesmo nível que eles, sendo que eles têm os melhores equipamentos que nós. Então a gente consegue, mesmo com as nossas limitações, fazer trabalhos bons, entendeu? Então, exatamente, essa é uma das coisas para falar. Embora a gente não tenha muitos recursos disponíveis, a gente consegue contrapor o quê? Com o máximo de conhecimento possível que a gente consegue empregar nisso. Boa noite. Consegue me ouvir aí? Beleza, bem-vindo aí. Se me permite uma partezinha nesse assunto, eu tenho uma formação um pouco diferente de vocês. Eu venho da área de humanas, eu sou sociólogo, na verdade. Tá? Ai, meu Deus, outro cara de humanas. Então, assim, essa tendência que você está falando, cara, de passar a ter tributos específicos para áreas da economia que a gente até então não tributava, é uma tendência mundial, não é restrita ao Brasil. O pior exemplo disso, cara, é a Espanha. Mas tá o pior exemplo mesmo, em todos os sentidos. A Espanha assim, está se transformando no país mais próximo da idade medieval novamente, em vários sentidos. Desde proibir o cidadão a ir à rua, tirar foto de policial ou falar mal de político. Tudo que o Congresso Nacional quer fazer aqui, eles já fizeram. E eles estão taxando de sobremaneira esses serviços que são serviços até então dessa nova economia, certo? O que são serviços dessa nova economia? São serviços não tangíveis. São serviços... quando o cara vai pintar a tua casa, tu vê uma parede pintada. Quando tu tem o teu site posto em algum lugar, é uma coisa extremamente complicada, porque ele está lá e não está lá. Ele pode estar naquele servidor, ele pode estar em qualquer lugar. Certo? Tem uma cópia dele, caiu aquele servidor, já vai estar em outro, etc, etc. Uber, a Airbnb, etc, etc, etc. Esses são todos os serviços agora que a gente vai ver
na mira da galera da tributação e da regulação de economia nos próximos anos, cara. Vai ser pesado, vai ser feio, assim. A gente vai ter o quê? A gente vai ter uma sobretaxa desses serviços. Tem países que a própria produção industrial praticamente tem um regresso, né, e o PIB nacional é muito mais composto por esse tipo de serviço intangível, tá, e os caras estão vindo com tudo para cima. A gente vai ter uma sobretaxa até com a regularização do mercado a níveis estáveis. Assim. O Brasil não está sozinho, infelizmente, nisso. Na minha opinião, concordo contigo, está indo no caminho errado. Tá? Ele não está prestando atenção no que é a nova economia global, digamos assim, essa economia sem fronteiras, etc. Eu acho que a gente não perde divisas ao estar contratando um serviço externo para prestar um serviço aqui dentro, certo? Eu acho que não tem como a gente se transformar em algo que a gente não é. A gente tem sim, como disse o Mircos ali, eu concordo com ele, a gente tem uma expertise, tem uma quantidade de gente com qualidade no Brasil como um todo. É muito interessante isso na área de tecnologia, certo? A gente não vai fabricar chip, não faz parte do nosso papel, certo? Eu acho que a gente tem um papel bem diferente. O nosso papel é a criatividade, e eu acho que a gente tem que explorar mais a nossa criatividade. Nós temos as pessoas, nós temos o conhecimento, e é isso que a gente tem que oferecer dentro do nosso pedaço, assim, econômico, entre aspas. Né? E concordo contigo que sobretaxar tais tipos de serviços, ele cria problemas para nós, cria problemas justamente o desenvolvimento dessa criatividade, cria problema para a gente estar conseguindo oferecer serviços cada vez mais competitivos a nível global, não apenas no mercado nacional. Né? Mas, infelizmente, é uma tendência que a gente vai ver aí nos próximos 10 anos. O mercado e os governos tentando se adequar a essa nova lógica. E da pior forma possível, pelo visto. No caso, eu não vejo a taxa em si, o imposto em si, como um problema. Realmente, se você parar para pensar conceitualmente, realmente faz sentido você querer proteger a nossa infraestrutura. Porém, em contrapartida, não há um incentivo fiscal para a gente melhorar a nossa infraestrutura aqui dentro. Ou seja, o governo não vira para as empresas, eu vou te dar isenção fiscal para você melhorar o seu data center, por exemplo, eu vou melhorar para você fiscalmente para que você possa importar os produtos e possa oferecer, que aí, se fizesse isso, acredito eu, que o pessoal ia ver que a nossa infraestrutura melhora muito, né, de acordo com o imposto que o pessoal vai aplicando, e eles, naturalmente, vão estar vindo para o Brasil. Não precisa nem se forçar da forma para ser. Minha opinião é um pouco diferente nesse sentido, porque eu não acredito na renúncia fiscal. Eu acredito em investimento pesado. Né? Em vez da renúncia fiscal, eu acredito em investimento. Por exemplo, um investimento, a pesquisa aquela de Harvard que saiu há pouco tempo atrás, $1 investido em pesquisa gera $10 na economia. Né? $1 investido em infraestrutura gera $10 na economia. Então, é esse tipo de lógica que eu acho que a gente tem. O Estado, ele tem que ser, em alguns momentos, eu não digo que em todos os momentos, mas em alguns momentos ele tem que ser, sim, um investidor na economia. Eu acho que é papel dele fazer isso também. Coisa que não tem sido feita, nem bem feita. Eu acho que a gente tem que parar de investir em carro, por exemplo, a gente tem que começar a investir justamente nessa infraestrutura que tu vem descrevendo, que é uma necessidade para esse tipo de serviço que nós podemos oferecer. Né? E a gente continua investindo em velhos modelos. O Estado Nacional brasileiro, ele é arcaico no sentido de estar apostando numa economia antiga, uma economia que a gente não vai ser competitivo perante o resto, né? Em que a gente está se atendo ainda a uma indústria extremamente poluidora, etc, e que nem emprega tanta gente. Eu acho que, voltando ainda, eu acho que o Estado tem sim. A gente poderia estar investindo, por exemplo, dentro das universidades, como o Mircos está colocando, tudo que dá para desenvolver com pouco dinheiro que ele apontou ali. Isso gera mão de obra qualificada, isso gera serviços, isso gera uma potencialidade de desenvolvimento econômico muito grande. Eu acho que esse é o Estado, o papel poderia, esse é o papel que o Estado poderia desenvolver nesse sentido, ainda mais agora nessa época que a gente está dentro de uma transição de modelos econômicos. Exatamente. De alguma forma o Estado tem que intervir. Ele vai ter que ajudar, porque omitir não vai chegar em canto nenhum. Para simples comparação, por exemplo, hoje só existe, em solo brasileiro, que eu me lembro da última vez que eu consultei, só existe 2 players que fornecem solução de nuvem pública.
O que é a nuvem pública? É aquela que você realmente paga por hora, né? Essas cloud que os provedores estão falando, nós somos servidores cloud, mas você paga mensal. Não, esses não. É aquele que você realmente paga por hora. Só existe 2 no Brasil hoje. A Amazon, só que a Amazon cobra em dólar, logo cai no imposto, e uma outra empresa chamada Dualtech. Começou agora a oferecer a solução de nuvem pública em um projeto open source, que é o OpenStack. Fora essas duas, não tem mais nenhuma. Ou seja, o que você vai escolher? Dualtech ou Amazon? Ou seja, a gente precisa que o governo ajude as empresas a melhorar o seu portfólio, ajude as faculdades a poder investir nesses projetos. Para pensar aí, poderia haver hoje, por exemplo, se houvesse um investimento, alguma startup surgindo para oferecer mais uma solução de nuvem pública no Brasil. Ou seja, a gente já poderia ter 2 players. Aí podia aparecer uma outra empresa lá no Nordeste, uma outra no Norte, e aumentar a oferta aqui dentro. Entendeu? Mas é isso que eu não vejo. Então a gente meio que vai ter que fazer isso por nós mesmos, de uma forma ou de outra. Então, Gilberto, eu acho que aí entra numa questão que é o que eu enxergo assim, dentro da academia para resolver os problemas, que é o seguinte: o governo ele não atua muito bem como fomentador, assim, colocar dinheiro a fundo perdido, né, para as coisas. Ele realmente coloca dinheiro esperando alguma coisa em troca. E na tecnologia, principalmente open source, né, a gente não tem muito essa ideia de pegar e ter retorno financeiro das coisas. Então, a gente quer resolver os problemas, certo? A gente quer criar modelos novos, quer criar soluções. Mas o ideal primário de um modelo open source, de uma comunidade Linux, que é o que a gente está conversando aqui, o lucro é a última coisa que a gente tem em mente, né? A gente inicia a ideia, a filosofia é pegar e resolver um problema da melhor maneira possível, ou da maneira que a gente consiga, e disseminar o conhecimento, né? E o governo não enxerga muito bem isso. A parte econômica eles querem sim, é justamente o retorno financeiro. Então a gente está batendo em ponta de faca quando a gente começar a pensar nessa questão, né? Esperar o governo investir, esperar o governo colocar dinheiro. Não, ele não vai fazer isso, não vai. A gente tem que partir um pouco de ideias inovadoras. Por exemplo, estava conversando antes de Arduino, o próprio Galileu, que está sendo criado agora. Pô, pensa que se fosse pensado numa maneira de tornar mais fácil a importação dessas placas aí, a gente desenvolver aqui dentro a tecnologia, quem sabe daqui a um tempo, não muito grande, 1 ano, nem isso, você cria soluções com tecnologias baratas para fazer um processamento alto, que é o que eu preciso, que é o que tu precisa num servidor. Eu vi um projeto de um cluster feito em Raspberry, né? Eu achei bem legal, assim. Eu acho que o custo é bem menor do que um cluster dedicado. O interessante é que esse é bem modular. Vai ter o mesmo processamento. Entendeu? Tu não vai ter o mesmo processamento, mas tu vai te dar uma ferramenta para alunos entenderem o que é o funcionamento de um cluster. E daí lá pra frente o cara vai pensar, opa, eu vou pegar e vou investir um dinheiro então num cluster com máquinas do tipo arquitetura de PC. Eu já conheço, né? Eu já trabalhei com isso, eu já trabalhei com Raspberry, então tem que fomentar as ideias, né? Acho que a gente está no momento de fomentar a ideia. Sérgio, fala um pouquinho. Aqui, olha só, eu vou pegar esse gancho aí, que você falou agora há pouco da questão da filosofia. E eu acho que é o seguinte, cara, um pouco disso é culpa nossa mesmo, por quê? Como você falou bem demais aí, a gente pensa primeiro, a galera da área de software livre, agora o hardware livre chegando, a gente pensa primeiro em resolver os problemas. E a gente realmente, como você falou, o lucro ele vem por último, pelo menos no meu ponto de vista, eu trabalho só com software livre, eu vivo de software livre, e o lucro é sempre o último, então primeiro a gente vai lá e resolve. E a gente acostumou as pessoas, de certa forma, errada. Livre não quer dizer que é de graça. Mas nós, de certa forma, acostumamos o pessoal que tudo tem que ser de graça. Então, o pessoal fala, mas isso aí é livre, então é de graça. Quando você vai fazer Essa semana eu montei um servidor e coloquei lá o GNU Linux para rodar. E aí, no final, eu cobrei o valor que eu achava justo. Aí ele falou, mas isso não é de graça?
Não, meu caro, de graça. De graça. De graça você pode ir lá no site, baixar e você mesmo configurar, ou seja, você se virar. Mas a gente, de certa forma, acostumou o pessoal mal, né, com isso. Que a gente fala que é livre e o pessoal pensa que é gratuito. Na verdade, não é bem essa filosofia. Você tem liberdades para poder copiar, multiplicar, refazer o que você quiser, mas o seu trabalho, ou seja, o tempo que você perdeu com isso, ele tem que ser remunerado. Afinal de contas, ninguém trabalha de graça. Então, bem por isso. Eu acho que, de certa forma, a culpa é nossa mesmo. E aproveitando mais o gancho ainda, a questão que você falou do Arduino, já tem no Brasil, já tem várias versões do Arduino no Brasil, e são produtivas e funcionam, porque eu uso algumas aqui no projeto que a gente tem em Volta Redonda de robótica. A gente usa aqui algumas dessas versões e elas funcionam bem. O preço já está bem baixo e outra coisa, dá para você construir o seu próprio Arduino. Então tem vários aí projetos liberados para quem quiser. É mais ou menos por aí, só para começar a gente brincar um pouquinho. Eu queria aproveitar só para completar isso, desculpe, Joel, te interromper aí. Só uma última uma frase, assim. Eu sempre converso com algumas pessoas falando assim, o problema de TI no Brasil é diferente do resto do mundo, vocês vão concordar comigo. Mas no Brasil, a TI é vista como um serviço somente, não é vista como uma área estratégica. Os outros países, Coreia, Estados Unidos, Israel, Rússia, os caras todos enxergam TI como uma área estratégica, uma área que tem o mesmo peso que a economia tem, por exemplo. Então, dada a importância para a TI, a analista de sistema tem um status diferente. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a TI é uma área de serviço. Todo mundo enxerga quem desenvolve como um programador. Todo mundo é o programador, todo mundo é o cara que resolve a impressora que está com o driver errado. E daí a gente vive esse problema aí. Quando vai instalar um sistema, o cara quer te pagar o mesmo que você paga um serviço qualquer, né? Porque a gente é visto como um serviço, não como uma área estratégica. Isso está errado, isso né? Aí. A gente, de certa forma, é meio que as pônei. Vai lá, fala aí, Joel. Então, eu queria pegar esse gancho da questão da... Pessoal, depois que o João falar, a gente vai abrir para cada um falar a apresentação, tá? A gente só fez isso. Beleza. Falar da questão, digamos assim, econômica do conhecimento livre. Tá? Eu acho que esse é um ponto super legal. A gente aqui, bom, eu participo... Na verdade, só para completar, Joel, como você já você é o primeiro da lista, talvez, porque é ordem alfabética. Então, se você já quiser emendar na sua frase o que você preparou para hoje, pode começar, beleza? Beleza. Então, é uma coisa bem estranha o Joel ser o primeiro da ordem alfabética, mas vamos lá. Então, eu também achei estranho. Pois é, né? Eu participo de um hackerspace aqui em Porto Alegre, o Match Hackers, certo? A gente já tem uma existência aí de 3 anos, a qual corda, mas continuamos sempre funcionando bem. A gente prega a principal coisa dentro do movimento hackerspace, não só uma coisa dos Match Hackers, é a questão do conhecimento livre. Certo? Só por te nascer, tu já deveria ter acesso a todo o conhecimento da humanidade. O conhecimento, a gente acredita que uma sociedade que o conhecimento flui sem obstáculos, ela é uma sociedade mais criativa, que pode achar soluções sociais, culturais e econômicas de uma forma mais fácil. Né? Eu acredito piamente que software, hardware livre, ou qualquer outra forma de conhecimento livre, ele é também uma forma de tu dinamizar a economia. É uma forma de tu transformar conhecimento em capacidade de gerar renda. É uma forma de tu transformar conhecimento em capacidade de achar soluções. Certo? E a gente pode ver uma série de empresas que se criaram em torno do mundo, no mundo inteiro, em torno do software livre e do hardware livre também. Né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, já são 3 ou 4 empresas que trabalham exclusivamente com hardware livre, que é uma coisa relativamente nova. Tá? Há pouco tempo atrás, no Latinoware, a gente estava participando lá, eu conhecer o Centro Maker, em loco, assim, é extremamente interessante. É uma empresa que se pretende já construir hardware completamente livre. Né? Eu vejo
que se nós conseguimos construir e dar corpo, conseguir chegarmos à massa crítica necessária para competir com outras formas de monetização do conhecimento, em que o conhecimento é fechado, em que o conhecimento não é reproduzido, a não ser que tu possa pagar uma licença ou coisa parecida com isso, a gente tem capacidade de estar construindo uma forma de agregar mais pessoas, de agregar mais valor ao conhecimento que as pessoas detêm, certo? Ao conhecimento que pode ser multiplicado. Eu vejo vários exemplos assim em Porto Alegre. Por exemplo, nós temos o Centro de Tecnologias Acadêmicas. Me lembrei de um livro que estava falando, estava me lembrando deles. Eles são um grupo dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ligado ao Instituto de Física, que desenvolve tecnologias para pesquisa científica que são open source. Isso é extremamente interessante, porque a primeira coisa open source realmente no mundo foi a ciência. Não tem nada mais open source que ciência. Tu tem que ter peer review, tu tem que ter reprodutibilidade dos resultados, tu tem que colocar como tu chegou àquele resultado, tem que descrever todo o experimento tem que ser replicável, etc. Não, é impossível existir ciência se ela não for livre. Ciência fechada não é ciência, ciência fechada é conhecimento objetivo no máximo. Por que a gente não aplica a mesma coisa à tecnologia? Eu poderia e deveria abrir o meu celular, abrir o meu computador, coisa e tal. Agora tem o Pacto do Pacífico, nem me lembro o nome direito aí. Uma das coisas que os países que assinam esse termo, esse compromisso, etc., é que se eu abrir e modificar algum dos equipamentos, ele pode ser apreendido pelo Estado e processado. É a coisa mais absurda que existe, vai completamente contra o movimento que nós temos hoje, que é adaptar, que é customizar, que é transformar o equipamento à nossa real necessidade de cada um. Eu passo a nem ser mais usuário, eu passo a ser, não posso ser dono nem do meu próprio equipamento. Eu não posso modificar o meu equipamento, não posso mexer, não posso conhecer o meu equipamento. Ser colocado como engenharia reversa é completamente absurdo. O Linux hoje talvez seja a melhor experiência e a mais reconhecida a nível mundial de conhecimento livre. E ele é conhecimento livre na capacidade que a gente tem, não apenas de modificar ele, de transformar ele, de customizar ele conforme as nossas necessidades, mas também de gerar renda a partir dele. A licença do Linux ela é extremamente permissiva. Nos permite construir em torno dele uma indústria completamente nova, uma indústria de troca, uma indústria de compartilhamento. Uma indústria que hoje nós vemos espalhada em praticamente todos os continentes. Nós temos submarino, nós temos porta-aviões, nós temos aviões, satélites, etc., rodando Linux. Por quê? Porque ele é confiável. Segundo, porque ele é uma opção para o desenvolvedor desenvolver um programa, um projeto, em um curto espaço de tempo e com confiabilidade. Ele se transforma numa mercadoria também, por que não? De alto valor agregado. E que vem gerando negócios e perspectivas de negócios não apenas no primeiro mundo, no segundo, no terceiro, etc., etc. Eu vejo esse como um grande exemplo. Depois vem o Arduino, que talvez seja um projeto de hardware livre o mais famoso também, no mesmo sentido que o Linux. O Arduino hoje tem satélite rodando em torno da Terra, pilotado por Arduino, conduzindo experimentos com Arduino. Nós temos drones, praticamente todos os drones que nós conhecemos de uso civil são baseados no Arduino. Mesmo a Escola Naval de Guerra do Rio de Janeiro tem uma apostila de Arduino justamente para ensinar as pessoas a desenvolverem armas inteligentes. Qual é a base do estudo que eles têm? Arduino. Então, eu acho que a gente não está num devir a ser, eu acho que a gente já tem comprovado, a partir de bons exemplos já sólidos dentro tanto do mercado quanto do imaginário, que o conhecimento livre ele pode vir sim a ser sinônimo de desenvolvimento econômico. Eu acho que o que a gente tem agora a fazer é continuar o nosso trabalho para transformar isso na massa crítica necessária para a gente conseguir realmente transformar ele como não apenas um bom exemplo, mas como primórdio, como o totem necessário para a gente conseguir construir uma saída econômica viável nos próximos anos. Bacana. Então tá, então vamos passar para o Gilberto. Preparar alguma coisa, se puder falar, o slide. Contigo, Gilberto.
Boa noite a todos. Eu cheguei meio atrasado, meu nome é Gilbert. Bom, o que eu tenho a trazer aqui hoje, o pouco conhecimento que eu tenho dos vários anos já que eu trabalho com open source, uma das coisas que eu notei de mais forte no open source é, uma das coisas, socialização. O grande interessante dos projetos open source é que você pode conversar com pessoas de qualquer canto do mundo e compartilhar o conhecimento. Ou seja, você pode ter uma visão sobre um determinado problema ou uma solução, a outra pessoa pode ter outra visão, e vocês podem debater, e vocês dois chegarem a um consenso, chegar a uma solução. Ou melhor ainda, formar uma solução em conjunto com essas duas. Esse é um dos pontos que eu considero muito grande da iniciativa open source. Tanto que o Linux tem desconhecidos que ajudam no kernel, assim como tem grandes empresas. Um outro projeto que eu posso citar, que é o tema da minha palestra, que é o OpenStack. O OpenStack, ele é um dos maiores projetos open source que tem na atualidade, e assim, famoso, entendeu? Por quê? O OpenStack ele surgiu de uma necessidade que a NASA e a outra empresa lá tinha, a Space, resolveram deixar o código aberto como open source. As empresas viram que era uma coisa legal e foi entrando. Entrou Dell, entrou Intel, entrou MC, entrou OpenSUSE, Red Hat, e virou esse grande projeto que é hoje. Ou seja, hoje eu posso ir lá no GitHub e contribuir com o mesmo projeto que a Red Hat entrou, que a Dell entrou. E isso é muito interessante, porque você pode absorver tanto o conteúdo que eles trouxeram para você, como você também pode contribuir. Então, essa é uma das coisas que eu acho mais interessante da iniciativa, pessoal, que é a socialização. Ou seja, você consegue ter esse, vamos dizer assim, esse contato por meio do projeto. Outro ponto forte que eu vejo dentro da iniciativa open source é justamente economicamente ajudar. Por quê? O open source, do meu ponto de vista, ele permite, como o João falou, ele permite você pensar, permite você explorar. Você não fica preso a um fluxo, como é, por exemplo, com uma solução fechada. Na solução fechada, ou você faz daquela forma, ou não faz. No open source, não. Você faz aquilo lá, mas aí você pensa, isso aqui poderia ser feito de forma mais fácil assim. Aí o que você faz? Você entra em contato com outras pessoas. E aí, gente, o que vocês acham? Isso aqui poderia ser melhor assim, assim. Aí as outras pessoas verem que isso pode agregar o conhecimento e pronto. Ou seja, você consegue ampliar o seu horizonte com o open source. E só que a grande questão que eu vejo é, eu vejo o open source como uma coisa boa, o Joel vê como open source como uma coisa boa, nós, né, vemos como uma coisa boa, só que nós somos de TI. O interessante é passar essa ideia, esse conceito do open source para fora da TI. Ou seja, o pessoal do marketing não entende se o open source é bom ou não é, o pessoal, os diretores da empresa, como a gente falou aqui agora há pouco, que as empresas brasileiras não sabem ver TI como investimento e ver como um gasto. Infelizmente, isso é um fato aqui no Brasil. Muitas empresas vê TI como gasto e não investem por causa disso. Ou seja, o diretor talvez hoje vê como gasto porque a gente não consegue mostrar para ele o quão benéfico pode ser. Então, se a gente conseguisse fazer o conceito do open source ir além do TI, acredito eu que isso ia ajudar muito a mudar o cenário, tanto no Brasil como lá fora. Não sei se alguém concorda com esse ponto meu. E, por hora, é só isso mesmo que eu tenho a dizer. Beleza. Depois a gente vai voltar, tá? Mircos, acho que você preparou alguma coisinha pro pessoal, né, para mostrar, né? Então, primeiro eu sou da área acadêmica, né? Então eu trabalho bastante com Linux desde a minha graduação, já faz um tempo, né? Você sabe a minha idade, já não vou contar de novo. E faz um tempinho já que eu estou usando, então usei Unix também antes do Linux, né? Faz bastante tempo que aconteceu isso. E daí uma coisa interessante desse falar em relação ao Linux na área acadêmica é que o sistema se encaixou muito bem na ideia de utilizar pouco recurso de memória, só o sistema, né? Ele libera a memória que eu tenho disponível na máquina para as aplicações, coisa que o sistema operacional dedicado, conhecido, né, você sabe, ele ocupa bastante memória, né? Daí a gente tem um problema esse que vai executar. Não vou falar o nome.
E daí os outros sistemas ocupam muita memória e quando a gente quer usar alguma aplicação no mundo científico, a gente quer bastante desempenho, né? O Linux encaixou bastante nisso. A gente consegue compilar o kernel, por exemplo, né, e colocar exatamente o que a gente quer que seja executado, consegue configurar a máquina para ser usada ao seu máximo. Isso é bem importante. Uma coisa legal que o Gilbert tinha falado antes ali, o Gilberto, desculpa, não sei a pronúncia correta. Meu nome é o meu também. Mas um dado importante é o seguinte: quantas pessoas melhoram o seu nível de programação simplesmente utilizando o Linux? Tá? Mesmo que não saiba programar, mas olhando como que você faz um script, como você faz uma compilação com parâmetros, como você faz customização do sistema operacional, colocar pacotes novos, instalar aplicações, diferente de pegar e só clicar num botão e dando avançar, né? Mesmo hoje em dia com interface gráfica no Ubuntu, por exemplo, a gente continua tendo o nosso velho terminal lá disponível para fazer as nossas alterações em modo texto, né? Isso é legal, porque muitas das coisas que são feitas em colaboração, elas seguem um padrão, né? E esse padrão internacional acaba ajudando todo mundo a aprender junto, a nivelar as pessoas num nível de bom para ótimo. Isso é uma das coisas muito legais do Linux que eu acho e pouco difundida, assim, que é padronizar as pessoas para um nível de lógica, um nível de usabilidade avançada, assim. As pessoas que usam Linux têm um conhecimento melhor do sistema operacional do que quem usa o outro sistema operacional, aquele, né? Então, o Linux é legal, bastante requisitado no mundo acadêmico, assim, a gente usa muito. E além de ajudar na área de lógica e de usabilidade do sistema operacional, ajuda bastante também em outras línguas, né? Porque uma coisa boa de usar Linux é a gente estar em contato com a comunidade de Linux, né? Mundial, não só local. Então, quando a gente começa a entrar nos fóruns, nas listas de discussão, a gente acaba tendo que aprender palavras em inglês, conversa com pessoas de outras nacionalidades, né? E isso é legal, cria uma cultura mundial mesmo, assim, a gente conversa, acaba virando amigo de pessoas que a gente nunca vai, talvez, ver pessoalmente, mas que colabora com o problema que tu tá tendo na tua máquina ali, né? Então isso aí é muito legal. É uma coisa muito interessante. Da minha parte, assim, depois eu vou falar mais um pouquinho, se eu tiver mais um tempo, sobre algumas aplicações que a gente está usando em Linux e alguma demanda que existe, que eu enxergo, assim, como usuário da área acadêmica, né? Que o Linux oferece uma base e tem possibilidade para muita gente desenvolver algumas coisas aí. Isso aí. Não quer mostrar alguma coisa aí atrás, não? Vai deixar a gente na curiosidade? Aqui é que eu tô com duas máquinas aqui atrás. Uma que está com um software chamado VMD. Ele faz renderização de moléculas. Então eu estou fazendo modelagem e simulação de uma molécula de DNA. E eu estou pegando e usando um software que roda em Linux e existe o compatível dele para outros sistemas operacionais, mas em Linux ele tem entre 20% e 30% de processamento ou desempenho melhorado usando o Linux. Então isso é importante, né? Porque a gente trabalha com simulações que demoram 3, 4 meses para serem executados e quando a gente usa o Linux aí a gente consegue otimizar esse tempo aí e deixar ele um pouco mais enxuto. Do outro lado está rodando aqui a gente tem rodando a aplicação, geralmente leva meses para rodar. Então, uma demanda que existe na área acadêmica é desenvolvimento de software para resolver problemas de físicos, de biólogos, de geneticistas, e isso aí, o pessoal que programa, às vezes quer sair direto para o mercado de trabalho e trabalhar desenvolvendo aplicações que são meio que comuns, assim, né? Eu chamo de comuns, mas não são comuns também. É meio chato chamar por nome, assim, as aplicações. Mas aqueles sistemas de
gerenciar uma base de dados comum de uma loja, é a mesma dificuldade de programação em linguagem, mas só que a aplicabilidade na área científica a gente enxerga vendo em artigos lá no final, né? Quando a pessoa começa a publicar os resultados. E essa parte aí o pessoal de programação está meio que deixando de lado, assim. Os programadores da área científica geralmente são matemáticos, físicos, e o pessoal da área de computação está fugindo um pouquinho. E daí o Linux acaba pegando um que outro, assim, e deixando no mundo acadêmico, assim. Eu gostaria de ver mais pessoas resolvendo esses problemas aqui. São problemas importantes para a ciência brasileira, né? E a gente conseguiria tornar o país um pouco mais atuante nisso aí. Legal. Beleza. Vamos pro próximo aí. Acho que sou eu, né? E Sérgio. Sérgio. Então, deixa eu me apresentar primeiro aí, porque é legal o pessoal saber. Eu trabalho já com TI, né, desde 86, então comecei com 14 anos aí a brincar com computador, com máquinas de fliperama. Então foi meu aprendizado começou com máquinas de fliperama, aquelas plaquinhas de máquinas de fliperama. E trabalho com Linux desde a época que você tinha que ter 500 milhões de disquetes para poder fazer uma instalação. Tá? Então sou dessa época, sou da época de Scovabyte. Embora eu tenha só 43 hoje, mas eu já mexo aí com essa brincadeira há muito tempo. Há 15 anos eu trabalho com educação. Então, eu trabalho na Secretaria de Educação de Volta Redonda, da cidade que eu moro. E há 8 anos trabalho com robótica educacional. A gente tem tentado implantar, levar a robótica educacional livre, tá, com hardware e software livre, para as escolas da rede municipal de Volta Redonda. A gente tem, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se passou. Chegou aí? Estão vendo aí? Sim. Beleza. Acho que tá assim. Tá chegando aí? Bom, a gente tem aí o nosso curso de Arduino, que ele está livre. Todas as aulas, são 10 aulas, estão livres lá no nosso blog. Então, pode acessar, pode baixar, pode usar à vontade, pode dar sugestão, pode contribuir com o que quiser. Tá? O endereço está aqui em cima. Eu vou mostrar um pouquinho aqui de algumas telas que eu separei aqui, para deixar disponível para o pessoal que quiser, que estiver assistindo e que quiser baixar, depois que vai estar assistindo o vídeo aí, baixar para poder pegar isso aí. Tá? Então, a gente tem aqui esse blog, que você vai encontrar, além de muito material, de dicas em geral, vai encontrar também o curso de Arduino inteiro, foi montado com videoaulas, com textos, com exemplos, com tudo para quem quiser pegar. O canal no YouTube também está disponível aí, tem muito material no canal, então o pessoal pode entrar aí no canal que vai encontrar muita coisa legal. Além disso, eu sou mantenedor de uma customização, tá? Vou deixar bem claro que não é uma distribuição, é uma customização feita em cima do Ubuntu 14.4 para atender às necessidades do nosso trabalho na rede municipal de ensino de Volta Redonda. Tá? Então, foi um material customizado, tendo em vista que a internet não é uma situação muito real aqui. Aqui, pelo menos na minha área aqui, é 2 megas de conexão. Então, a gente criou essa customização com tudo que a gente achou que era necessário para aluno, professor, usar sem ter que baixar nada, porque a conexão aqui é ruim. Então isso aqui, gente, fique claro, isso não é uma customização nova. Isso não é uma distribuição nova, somente uma customização para atender a nossa necessidade, da rede municipal, dos nossos professores, dos nossos alunos, que nós colocamos na internet liberado para quem quiser baixar, porque essa é a nossa filosofia. Compartilha. Tá? Além disso, também tem aqui várias palestras que eu já dei, que eu já participei, também está disponível aí para quem quiser depois dar uma olhada. Tá aí para quem quiser olhar, baixar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui.
Aqui. Bom, voltando para cá. Então, gente, a gente tem esse projeto aqui em Volta Redonda, que a gente tenta levar a robótica para a escola, para aluno, porque da nossa clientela, nossos alunos, não dá para ficar comprando kit Lego. Né? O kit Lego, além dele custar caro, está longe da realidade dos nossos alunos, o Arduino, ele permite o quê? Que esse aluno, se quiser, possa comprar essa plaquinha, porque ela custa em média 30, 40, 50 reais. O pai consegue comprar. Se eu falar com o pai para comprar um kit Lego de 2 mil reais, ele vai falar, pô, não tem condições. Então a gente está tentando, a gente está já aí, hoje a gente está em 8 escolas do município, a gente tem 100, já conseguimos chegar em 8, então a gente está em 8 escolas com projetos, levando essa robótica, esse Arduino, essa ideia de hardware e software livre, exatamente para que esse aluno, para que esse pai, para que essa família possa ter acesso a esse conhecimento. E a gente já tem colhendo, já está até colhendo frutos. A gente tem gente já que já foi para a faculdade, já foi para, aqui tem uma escola técnica, que alunos já foram para a escola técnica, tem alunos que já foram para outros tipos de trabalho, já com esse conhecimento. E a gente pensa que hoje o aluno de primeiro, segundo, terceiro e quarta série que está vendo isso, quando chegar lá na frente, lá na faculdade, vai dar trabalho, porque ele já vai chegar lá sabendo aquilo que ele só iria ver lá na frente. Então a gente pensa muito nisso. A gente pensa nesse trabalho como uma pontinha, como uma semente sendo plantada hoje, para que possa ser colhida amanhã. E, mais importante, compartilhar conhecimento. A nossa ideia, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente desenvolve, que a gente cria, eu sei que o tempo é curtinho, não dá para mostrar, mas tudo que a gente desenvolve está disponível lá no blog, está disponível no site, está disponível no portal, no canal. Então é tudo livre. Tudo que quiser ser usado, quiser ser compartilhado. Eu cresci no meio do software livre. Eu cresci com Linux aqui no Brasil. Eu apanhei muito porque no meu tempo você falava em Linux, o pessoal chamava de maluco, de retardado. Mas hoje usar GNU Linux está muito fácil. Felizmente, nós, desenvolvedores e de forma geral, estamos aprendendo que não adianta tornar a coisa muito difícil. Tá, é Linux, tudo bem, mas tem que ficar abrindo terminal, tem que fazer... Não, pelo contrário, a gente pode também criar um botãozinho, porque o usuário, na verdade, ele quer isso. Ele quer fazer igual lá no nosso concorrente, ou seja, aquele negócio chamado de janela lá que tem lá. O usuário, ele quer simplesmente chegar lá, olha, eu quero colocar a impressora para funcionar. Então ele não está preocupado como é que a impressora foi feita, que drive que foi feito, ele simplesmente quer ir lá, conectar a impressorinha dele e imprimir a folha. Então a gente vem mudando, eu principalmente tenho trabalhado muito em cima de facilitar a vida do usuário. Então se vocês depois derem uma olhada lá na nossa customização, vocês vão ver que eu criei vários scripts, várias telas, vários facilitadores, exatamente para trazer o professor para dentro dessa área. Porque é difícil você falar com o professor, olha, vou dar um exemplo básico. Professor, você abre o GIMP, abre a sua imagem e reduz o tamanho. Pô, caraca, o que é GIMP? E o que é reduzir o tamanho de imagem? Então não, tem um scriptzinho lá, clica aqui, aí já fala que tamanho você quer, eu quero o tamanho tal, dá ok, pronto, a imagem já aparece o tamanho que ele quer. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente precisa trabalhar para aproximar mais o meio acadêmico também em si, os alunos, familiares e pais, para isso, olha, GNU Linux. Era difícil, já foi difícil, mas hoje está muito fácil e é real, é uma realidade que a gente tem aí. Acho que é mais ou menos isso. Falei Legal. muito. Eu vou começar com algumas perguntas aqui, aí vou sorteando aos poucos aqui, ó. Hardware livre do Ederson, como será que anda? Tem placas que fazem muito mais e tem mais opções. O colega do Drones comentou sobre isso, foi o Anderson Porto Alegre na palestra. O que você acha, Joel? Hardware livre, como será que anda? Como é que está hoje o hardware livre? A gente está vivendo o boom do hardware livre. O hardware livre, em algumas áreas, ela é a base de mercado. Tu não consegue construir um drone se não brincar com o ArduPilot. O ArduPilot, o que ele é? É um projeto específico de Arduino construído por um fórum, principalmente de ingleses, mas gente do mundo inteiro ajudando,
que hoje é a base de qualquer produto que tenha a capacidade de se autopilotar. Certo? É impossível tu desenvolver um produto que não usa o Autopilot. A gente tem o Raspberry Pi, foi o primeiro desses computadores, nanocomputadores, do tamanho de uma carteira de cigarro, né, que foi lançado. Existem mais de 16 agora. Vai de 1 GB a 2 GB de memória, com um núcleo ou 8 núcleos, como saiu há pouco tempo atrás. Né? É extremamente difícil de acompanhar. Grandes empresas estão apostando nesse mercado. Galileu foi a primeira aposta da Intel, logo depois já lançaram o Edson agora. Para quem não sabe, o Edson, na verdade, não é aquele placão enorme, é uma plaquinha bem pequenininha, que é só o processamento, tu pode desenvolver a própria placa em cima, né? Não precisa usar toda a placa de desenvolvimento deles, tu pode colocar aquilo em praticamente qualquer lugar, pelo tamanho, né? 2 dedos. A gente tem o Arduino que se transforma, se tu quer pensar em maker, se tu quer pensar em um hardware que pode ser usado desde crianças de 9 anos de idade a idosos de 85 anos, do artista ao arquiteto, passando pelo técnico, tu tem que pensar no Arduino, cara. E o Arduino, como o Pac-Man, que é o cara do ABC Makerspace lá, estava falando, da Toolbox, cara, o Arduino construiu um mercado. É impossível tu lançar uma placa hoje com microcontrolador voltada para o pessoal fazer desde automação industrial até robozinho em casa, sem desmerecer robozinho nesse sentido, tá? Se tu não pensar na arquitetura de Arduino. Todas elas são muito parecidas e copiam vários aspectos do Arduino. Por isso que eu digo o seguinte, Arduino não é um hardware, Arduino é uma ideia. A ideia é revolucionária de que qualquer um de nós pode ser um maker. Tá. O João perguntou, hardware livre, os projetos oferecidos da mesma maneira que um software pode vir a ganhar o interesse do software? Pergunta para o Roberto. Tem como repetir a pergunta que cortou? Vamos lá. Hardware livre e os projetos oferecidos da mesma maneira que um software podem vir a ganhar no interesse do software? Não entendi nada. João, acho que se pudesse dar uma... Essa pergunta variada aqui, não sei como personalizar ela, não. Vamos lá. Calma aí, deixa eu ver uma próxima aqui. Pessoal, quem puder fazendo perguntas aqui, deixa eu só pegar a próxima aqui. O pessoal é para presidente no ano que vem. Essa é 2018. 2018, né? Pessoal, vai escrevendo aí a pergunta, vai escrever a pergunta assim, SL tracinho, pergunta, aí foi a pergunta. Aí, enquanto isso a gente vai continuar nosso debate aqui que está muito bom. Uma coisa interessante que vocês não... A próxima pergunta que eu te passo, Roberto. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Mircos. Mircos, você um pouco antes de começar o Hangout, estava falando uma questão que vocês estavam conseguindo aí, um negócio do DNA, que conseguiu 230% mais rápido. Se puder falar aí, como é que foi isso, o que é isso? Então, a parte de desenvolvimento de aplicações para área acadêmica, né? Tem algumas pessoas heróicas no país, não são muitas, né? Mas elas conseguem desempenho assim que pesquisadores de outros países acabam enxergando nós, brasileiros, com os olhos assim, de admiração. Existe um software para fazer a modelagem e simulação de moléculas, né, e sólidos também, que é o que eu estou mostrando aqui atrás, e ela demanda muito processamento de máquina, né, de acordo com a matéria que a gente está fazendo a simulação. Ele demora muito tempo, muito mesmo, 6 meses, tem coisas de tamanho de 6 meses assim, para ficar rodando. E um pessoal no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, acabou fazendo uma customização, né, do software. Ele é desenvolvido em Fortran e utilizando engenharia reversa, verificaram como é que funciona o código, reescreveram uma parte do código que faz os cálculos mais pesados e escreveram ele em C utilizando CUDA, né? E a biblioteca é aberta, então a gente pode pegar e baixar pela internet API, aprender com exemplos e desenvolver. Eles pegaram e conseguiram reimplementar essa aplicação e ganhou em 230% de desempenho, ou seja,
rodava em 3 meses um cálculo, depois rodava em 20 dias. Né? Isso aí, dentro da área acadêmica, é um espetáculo, porque a área acadêmica, o resultado é medido em artigos publicados. Né? Então, ao invés de esperar um ano para publicar um artigo, a pessoa ia esperar 6 meses, 4 meses para publicar. Imagina. Legal. É muito ganho, é muito legal. Então, a parte é importante isso aí, de pegar e ter acesso ao código-fonte das coisas, né? Conseguir olhar o código e entender como é que funciona. Né? O Linux é assim, mas várias aplicações que rodam dentro do Linux também seguem essa estrutura, né? Não todas. A gente conhece algumas que são fechadas, né? Mesmo rodando dentro do Linux. Mas as que são abertas, que oferecem o código-fonte junto, acabam sendo meio que professores, né? Que ensinam nós como resolver algumas coisas. A gente consegue reescrever aquilo ali e, às vezes, como nesse caso, até melhorar. Né? Então, a ideia de open source aí é um baita professor para todo mundo da área de tecnologia. O Rodrigo está perguntando aqui, vocês têm algum projeto direcionado para hospitais carentes? Exemplo, crianças com problemas motores? Eu acho que é mais pro Sérgio, né? Não, Sérgio, será? Quem puder perguntar assim, direcionado, Rodrigo. Eu tenho aqui, não para o hospital em si, mas eu tenho aqui um aplicativo totalmente feito em Shell, né? Porque é script, e eu consigo transformar, por exemplo, texto em áudio. Tá? Então a gente tem um texto, porque aqui, por que isso? Porque a gente tem deficientes auditivos, deficientes visuais. Então a gente tem um problema sério, que é o texto tem que pegar o material de texto e transformar isso em áudio para que esse aluno possa ter acesso. E aí a gente tem ferramentas pagas para isso, tem ferramentas que são proprietárias, mas aí eu encontrei uma forma aqui, né, usando Linux, usando GNU, usando Speak, e de transformar, pegar esse texto, fazer ele ler e transformar em arquivo Wave. Isso está disponível, para quem quiser usar, tá disponível, se não conseguir aí pegar na português. Como é que é o português? Meio traduzido assim, é o português de Portugal ou do Brasil? Não, na verdade vai ficar meio robotizado, né, cara? Porque tá usando o Speak, né? O GNU Linux ele tem aí o Speak, que consegue ler textos. E aí eu só criei um script que vai fazer ele pegar aquele texto que vai estar salvo dentro de um TXT e vai ler isso e salvar num arquivo Wave ou MP3. E claro que isso pra gente, a gente que consegue ouvir, consegue ver, fala assim, pô, mas uma voz robotizada é ruim, né? E realmente eu concordo que é ruim. Mas aqui a gente tem... Melhor que nada, né? Então, porque a gente tem deficientes visuais que dependem dessa voz robotizada para que ele esteja inserido no meio em geral. Então, cara, isso é fantástico de você conseguir. Claro que existem ferramentas proprietárias que conseguem colocar as vozes TTL lá do nosso Janelas, conseguem voz da Microsoft vamos falar o português, que são proprietárias, que são caras, e consegue ter uma voz limpa, uma voz bem bonita, mas se você conseguir dar uma ferramenta que é simples de usar, que é livre, que pode ser usada à vontade, pode ser mexida à vontade, para você pegar esse professor e dizer, olha, você pode pegar seu texto, mandar abrir aqui que ele vai transformar em áudio, e para o seu aluno poder fazer o exercício e tal. Cara, isso é mágico. Então, só quem vive no meio disso, só quem conhece essa realidade que sabe que diferença faz ter uma ferramenta que faça isso. Com certeza. O João está perguntando aqui errado, eu vou perguntar para o Jober agora. Eu só posso pegar aqui o gancho do... Posso pegar o gancho do Sérgio rápido? Você está falando aí do Speak. Curiosamente, eu também já tive um envolvimento com esse cenário em que eu entreguei um telecentro para cegos aqui em Minas Gerais. A Federal do Rio, ele tem um programa feito também para GNU Linux, que ele também consegue fazer com que um cego consiga usar o sistema. Ou seja, ele faz um mapeamento... antigamente, né? Eu fiz a FJ, era o DOSVox. DOSVox, né? Ele mesmo. Isso. Ele mesmo. Depois evoluiu.
O DOSVox, na verdade, é um leitor de telas. Tá? O DOSVox, dentro do próprio DOSVox, tem uma ferramenta também que faz a leitura de texto. Ou seja, você pode abrir um texto e ler. O que eu fiz? Eu não estou usando o DOSVox. Eu estou usando somente um script para... A ideia é facilitar a vida. Eu não preciso instalar o DOSVox inteiro na máquina para ter um leitor de telas, para ter essa coisa toda. A ideia desse projetinho pequenininho era pegar somente o texto, ou seja, um arquivo de texto que esse professor, que esse aluno tivesse, e transformar em áudio. O DOSVox faz isso também, só que para ele fazer isso, precisa instalar quase 500 megas de arquivos dentro do computador, para que o DOSVox comece a funcionar e eu tenha lá o leitor de tela funcionando. E com isso, a gente tem um scriptzinho que ocupa menos de 1 mega. Então a ideia foi essa, basicamente. JBA, pergunta do João. Hardware livre nos projetos que já são oferecidos ao público da mesma maneira que os Linux softwares fazem, podem vir a ganhar interesse e roubar a dedicação feita ao software? O hardware vai precisar sempre do software no futuro? Você já acha que ele está com medo de o cara que está fazendo um software livre, aí ele se interessa mais por fazer hardware livre, aí não faz mais software livre, e está ficando para o seu hardware, sempre vai precisar de um software para programar. Essa é a dúvida dele. Ó, tem espaço para os dois, até porque os dois têm, concepções distintas, né, cara? Um depende do outro para funcionar. Então, como o nosso amigo falou, o hardware livre está sendo o boom do momento. Existem várias soluções de hardware abertas e fechadas. Inclusive, teve uma que a IBM implementou agora, também usando essa estrutura ARM, em que eles estão entregando soluções de nuvem usando isso. Ou seja, você não precisa mais daqueles servidores grandes e robustos para fazer processamento, como o nosso amigo falou. Você pode simplesmente usar uma pequena plaquinha e você junta várias daquelas plaquinhas para você ter um processamento. Está precisando de mais processamento? Compra mais plaquinhas e coloca lá de forma modular. Então, sim, vai ter, espaço para todos. Inclusive, o hardware livre, ele não é muito difundido ainda no Brasil. Então, às vezes a pessoa pode ter um receio de que não vai vingar, mas isso aí é com o tempo. Da mesma forma que o software livre, a gente está começando a ganhar o mercado agora que a gente está tendo um reconhecimento por conta disso, o hardware livre também vai ter um reconhecimento no futuro próximo, se Deus quiser, mas o hardware livre ele não vai tirar o software, até porque um depende do outro. Isso deu uma parte ali, eu acho que o Jober falou muito bem, assim, existe uma simbiose bem clara entre hardware e software livre, um sobrevive sem o outro. E a principal característica que, para mim, impediria o hardware dele substituir o software é que o hardware livre, desculpe, a característica do desenvolvimento do conhecimento livre em cima do hardware. O hardware livre, quando a gente fala nele, ele é um hardware altamente adaptável. Ele é altamente adaptável graças ao software. Ele não é um hardware duro, não é uma coisa da década de 70 e 80, onde ele conseguia desenvolver apenas uma tarefa. Graças à capacidade dele de receber a programação, de se transformar em praticamente qualquer coisa que a gente tenha necessidade, é que o hardware livre, para mim, vai se transformar numa ferramenta extremamente importante nos próximos anos. Como eu estava dizendo antes, a gente já tem o Arduino praticamente em tudo que é drones. Você não consegue testar, por exemplo, uma impressora 3D que não seja controlada por hardware livre também. Ou é um Arduino, um Sanguino, ou é um Raspberry Pi. Praticamente 90% do mercado das impressoras é hardware livre também. Certo? Desde a própria impressora, mas também do controle dessa impressora. E isso só é graças ao fato do hardware livre ser customizado. E essa customização vem principalmente da capacidade dele de ser alterado através da programação. Eu acho que o mercado do programador para hardware livre, e cara que está saindo da universidade agora, ou está entrando nesse mercado, que vai pensar no desenvolvimento de soluções baseadas em Arduino, Raspberry Pi, ele vai encontrar um mercado muito grande. A gente tem, como a gente estava conversando antes com o Mirkus ali, a gente tem uma queda bem grande no valor dessas ferramentas de hardware livre. Note, por exemplo, no Brasil, nós temos 9,9 dispositivos conectados em rede para cada 100 habitantes. Tá? Isso é um número muito baixo, a gente fica em 15º lugar. Esse número baixo, para mim, não é um problema. Esse número baixo, para mim, é uma possibilidade de negócios muito grande. A gente tem um mercado com capacidade de estar agora recebendo soluções e pagando por essas soluções.
essas soluções estão extremamente baratas. Uma placa de Arduino é barato, desenvolver hardware em cima de Arduino é barato. Raspberry Pi, a mesma coisa. Pensar que a capacidade de se conectar através do Arduino na rede também despencou de valor nos últimos anos. Acabei de comprar uma plaquinha que me permite conectar o Arduino no Wi-Fi por R$17. Isso é a base praticamente de um dispositivo Yoshi pronto. Certo? A gente tem agora a faca de queijo na mão. Entendi. Eu tô doido pra comprar meu Arduino, velho. Eu tenho uns 16 aqui, que eu brincar aqui tá convidado. O Jefferson está perguntando aqui, vou passar para o Mircos. Como pode haver uma melhora no Linux educacional? Deveria ter uma melhoria no sistema ou nas pessoas? Boa pergunta. Então, treinamento, você está falando. É uma boa pergunta, porque computadores existem sem pessoas ainda, né? A gente não tem uma inteligência artificial autônoma. Então a gente precisa das pessoas atrás das máquinas. Realmente é um campo importante, assim. A gente não tem pessoas em número suficiente para dar treinamento na utilização do Linux para a demanda que existe, porque, quer ou não, o número de pessoas usuárias em Linux hoje em dia é muito maior do que há 5, 10 anos atrás, né? Começa pelos serviços públicos de alguns estados que começaram a utilizar o Linux como sistema operacional obrigatório, né, das máquinas. Aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu estou, todo o funcionalismo público estadual, ele utiliza o Linux como base. Então, quem que dá o treinamento para os usuários, né? Para todo o funcionalismo público? Tem que ter uma pessoa capacitada, né? E não existe esse número ainda, né? Então imagina também quando começa a colocar Linux nas escolas, quem é que vai ensinar os professores a ensinar o aluno a utilizar o Linux? Ainda falta um número, né? Então o número é grande, a demanda é grande para usar Linux. Acho que para melhorar a qualidade de Linux dentro da área escolar, assim, os dois vão dar juntos. Melhorar as distribuições, criar distribuições específicas para a área da educação, de ensino básico, ensino fundamental, e também melhorar o treinamento dos professores, né? Aos poucos, assim, as duas coisas juntas, eles vão melhorando. A gente está melhorando com o tempo, assim, acho que está no caminho certo, está funcionando. Eu tenho uma particularidade em cima dessa questão das pessoas e o Linux, enganchando aí na pergunta do nosso amigo. Por que hoje a grande maioria das pessoas ainda não usa o Linux, principalmente quem é da fora da área de TI? Porque as pessoas já estão acostumadas com a dona Microsoft da vida, next, finish. Então, se ela já está acostumada com aquilo lá, ela não vai perder tempo querendo aprender a mexer com outra coisa. É aí que entra um ponto que eu parei para pensar aqui, que acredito eu que pode ser uma possível solução, ou parte de uma solução. Acredito eu que o Linux ele tem que ser atrativo à pessoa. Por quê? Para que a pessoa passe a aprender com ele também. Quer um exemplo disso? Ninguém quer aprender a mexer no Linux. Mas dá uma olhadinha na internet, quantas pessoas conseguem mexer no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo diferente. E a pessoa consegue mexer naquele sistema de ponta a ponta. Por quê? É atrativo para ela. Ela quer postar a foto dela, ela quer ganhar um like dela, então ela se motivou a aprender a mexer na rede social, né, que eu estou usando como exemplo, para isso. Acredito eu que se a gente conseguir transportar isso para o Linux também, a gente consegue, em parte, solucionar o problema. Ou seja, se a gente conseguir entregar o Linux com uma solução atrativa para a pessoa vai se motivar. Ah, eu faço isso aqui no Windows, como é que deve ser no Linux? Vamos tentar descobrir. Aí ela vai, naturalmente, aprendendo também a nova tecnologia. Claro que depende de nós também ajudar, poder prover treinamento. Mas acredito eu também que a gente tem que fazer a solução ser, vamos dizer assim, mais atrativa. Usando como exemplo, tem o próprio open source. Eu acabei de falar, eu falei agora há pouco, né, sobre o OpenStack, eu falei que ele era muito famoso, muitas empresas, vamos dizer assim, se juntaram nesse projeto. Além do OpenStack, existe uma outra solução que também é tão madura quanto, já está no nível de maturidade muito grande, chamada CloudStack.
que também é uma solução open source para você fazer nuvens privadas ou públicas. Só que o CloudStack já era maduro quando o OpenStack começou. Então, por que o OpenStack é mais famoso que o CloudStack? Justamente por causa disso. Ele foi mais atrativo. Ele conseguiu, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas gostassem mais dele, consequentemente fez com que o projeto fosse mais famoso. Acredito que se a gente conseguir fazer isso com o Linux também, assim como outras soluções open source, a gente consegue atingir o nosso objetivo. Gilberto, está com um pequeno problema. Oi. Está com um pequeno problema que o script parou aqui no Hangout. Até no YouTube mesmo, até no YouTube parou. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou responder as perguntas que faltam e aí a gente deixa o nosso contato por e-mail, entendeu? Manda por e-mail, contato, mas a gente fala pelo coletivo, entendeu? Infelizmente, são coisas da tecnologia aqui, mas se você entrar no YouTube, você vai ver que parou, infelizmente. Eu vou continuar as perguntas, mas pode continuar, pode falar. Anotem meu e-mail ali, pô. Pode continuar, quem que estava falando aí? Pode continuar, não tem problema. Eu falava pro Gilberto que é o seguinte, eu tenho uma posição meio que futurista, assim, sabe? Eu sempre tento, coisa da academia, né? Tu sempre quer enxergar a frente, assim, da era que tu tá vivendo. Então eu enxergo, assim, ó, que a questão do Linux, a gente tem que se preocupar que as pessoas estão usando cada vez menos PC da era tradicional que a gente está acostumado na nossa geração. As pessoas estão usando mais tablet, smartphone, vão usar, que nem o Joel falou, internet das coisas. Então a roupa nossa vai ser a roupa que vai estar rodando o Linux, não é mais um PC que o cara está lá digitando. Os meus clusters que eu vou ter para rodar as aplicações de compra, por exemplo, vão ser baseados em token. Eu vou chegar numa loja e vou tocar na parede lá onde aparecem as imagens dos itens que eu quero comprar e vão ser enviados para casa. Então, eu enxergo a questão de desenvolver Linux para a maioria dos usuários baseado na internet das coisas. E daí nisso a gente vai ter bem menos usuário de Linux rodando em PC. Acho que a gente vai ter que perder um pouco esse paradigma, sabe, o Linux está rodando basicamente no PC para as pessoas usarem. Acho que a gente tem que pensar também que daqui a pouco as pessoas vão usar Linux num sapato, vão usar Linux numa geladeira, vão estar usando num fone de ouvido, vão estar usando num óculos. E daí aí a gente vai conseguir muito mais usuário do que a gente tem hoje em dia. Bem interessante a sua citação. Eu não parei para pensar nisso não. Porque se você olhar realmente o passado, quem que dominava, por exemplo, o mercado de processadores? Era a AMD e a Intel. A AMD praticamente quase morreu, né? Ficou a Intel. E a Intel continua dominando mesmo no mercado de PCs. Só tem processador Intel. Só que se você for no smartphone, você vai ver que já não é mais Intel. Você vai ver que é Snapdragon, VIA. Então, realmente, esse ponto de vista que você abordou é bem válido, bem interessante. Não parei para pensar nisso não. Legal. O que acontece? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Deixa eu pegar a pergunta aqui rapidinho. Não se empolgou, Joel? Pensei que tu ia dar um grito aí no meio. Eu falo demais, você tenta ficar quietinho. Falei internet das coisas, ó, tava até cutucando, cara. Eu achei interessante o que tu falou, já que fui cutucado. Tá? Eu falei. Duas coisas, sabe? Todo mundo usa o Linux, você não sabe que usa. Tá? Praticamente, hoje, quando tu acessa, tu entra no Facebook, tu tá usando o serviço que estava dando de Linux. Certo? Parou no farol, tá usando Linux para controlar o maldito do farol. Certo? O Android é um estranho de Linux. Bastante gente usa esse troço, sabe? Eu acho que hoje o Linux está praticamente em todos os lugares sendo usado por praticamente todo mundo. Meu banco, o sistema operacional que eu chego no caixa ali, vai o pinguim estampado nele. Sacar dinheiro, estou sacando dinheiro no pinguim também. Certo?
o que falta para mim é esse passo dele sair do mundo empresarial, assim, do mundo institucional. E o Linux já é um sistema operacional que, se não é mais usado, está 50% ali, para o mundo doméstico, para ele sair de casa. Aqui no MAT a gente tem o projeto de libertação de computadores, né? Então a gente está libertando computadores gratuitamente todo dia. Tem o de desencosto também, porque o desencosto tem alguns computadores que não aceitam a instalação de Linux, então a gente tem que fazer o desencosto antes do computador. E o próprio fabricante está cada vez mais criando formas de tu não conseguir instalar Linux no computador. Isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Certo? Tem algumas marcas que já criaram sistemas que praticamente impedem a instalação de Linux. Tem fabricante que... Essa máquina aqui, ó. Essa máquina aqui tem aquele sistema de BIOS-WERT que não é para instalar Linux. Mas eu consegui instalar. Marca que começa com D e acaba com 2 L's, que diz claramente lá na sua página, olha, não compre esse computador para instalar Linux, não vai conseguir. Certo? Não deixa. Isso é extremamente complicado. Isso é... A própria legislação brasileira não permite ser venda casada. Certo? Eu posso comprar um computador sem sistema operacional. Eu não preciso comprar o computador e o sistema operacional junto. Isso vai fere o Código de Direito do Consumidor. Entende? E ninguém respeita isso. Então, assim, a gente tem um largo caminho para trabalhar a questão do Linux dentro do lar das pessoas. E eu acho que é um problema que ultrapassa a vontade também das pessoas quererem usar Linux, certo? Mas também vem na questão da gente ter uma reserva de mercado imensa aí, com acordos com os quais a gente não passa. A gente não tem controle. Deixa eu te perguntar um negócio, Joel. Manda. O que tu acha do papel do Android como filho do Linux para disseminar a ideia de sistema operacional livre em plataformas diferentes de PC? Pois é. Eu fui um dos caras que ficou entusiasmado por um projeto Android, para ficar desentusiasmado meio que rapidamente, assim, sabe? O meu problema, e até eu queria perguntar isso para vocês três aí, eu vejo muito o termo usuário. Eu odeio o termo usuário, sabe? O usuário é aquele que usa, não é aquele que se apropria, não é aquele que toma para si, não é aquele que transforma, não é o cara que produz. A gente briga bastante com a questão do termo usuário aqui. A gente acha que a gente tem que ser dono realmente dos equipamentos que a gente está utilizando. O problema do Android é que eu cheguei a acreditar que ele permitiria que tu fosse proprietário do teu telefone. E isso foi por um curto espaço de tempo. Assim, rapidamente tu se transforma novamente em usuário da máquina. Tu passa a usar a máquina. E usar como o cara que fez o programa, o engenheiro que desenvolveu o celular, coisa e tal, acha que tu tem que usar. Eu gosto de brincar que é um europeu que desenhou, um americano que patenteou e um chinês que produziu. Veio parar no Brasil e tu acha que tu adaptou o celular ao teu uso. Não. Está adaptado a uma confusão de culturas aí extremamente grande que dizem como é que tu vai te relacionar com o mundo. Chega na rua, de cada 10 pessoas que estão na rua, aí 9 estão com a cara dentro do celular. A outra está tentando roubar os outros 9. Sabe? Então, assim, é extremamente complicado hoje. A nossa relação com o mundo se dá através dessas máquinas, e são máquinas, justamente, nós somos usuários delas, a gente não é dono delas. Como é que vocês veem esse processo? O que vocês acham disso? Eu não vou responder, senão vai ficar só eu falando, né? Eu acho que de certa forma você está certo. A gente, de forma geral, não tem muita gente preocupada com isso que você acabou de colocar. Tem muita gente preocupada em ter. Nós estamos na era do ter. Saiu um celular mais potente, eu tenho que ter o celular mais potente. Saiu um tablet mais potente, eu tenho que ter. Então o pessoal não está muito preocupado, é o que eu vejo, o pessoal não está muito preocupado em ser ou não ser usuário. Ele quer simplesmente ter, alguns até por status. Eu tenho, esse é o melhor que saiu e eu tenho. Então, de certa forma, hoje o pessoal está mais preocupado na questão do ter do que o que fazer com isso. Infelizmente, é o que eu vejo. Já eu sou um
eu sou bem pé atrás no que diz respeito a Android, cara. Por quê? Eu sou bem atrás. Por quê? Eu gosto muito de coisas colaborativas, coisas que são abertas para os outros. Por isso que eu defendo tanto a comunidade open source, tanto que eu até me auto-intitulo evangelista. Né? Mas enfim, o que me faz não gostar do Android? Se o Android estivesse na mão de uma fundação ou fosse um projeto puramente open source, alguma coisa aberta à comunidade, eu daria todo o meu apoio. O problema é que ele está na mão do Google. Então, para você usar o Android, ou você segue as regras dela, ou você não usa. Tanto que todos os celulares Android já vêm com tudo do Google por padrão. Eu não consigo tirar. Então, eu sou um pouco... E eu sou muito bitolado de segurança, cara. Pra você ter uma ideia, esse meu notebook aqui é criptografado. Errou a senha 10 vezes, um disco. Então, eu não gosto dessa ideia de que, por exemplo, no Android, eu tenho que ter o aplicativo do Google e eu tenho que usar o aplicativo do Google, como, por exemplo, aquele aplicativo que você fala para o Google, ok, Google, não sei o que lá. Esses dias eu descobri que gravações de 3 anos atrás que as pessoas fizeram, né, que eu desativei, tá guardado num servidor sei lá onde. E eu nem sabia disso, que eu não uso, o outro usou, então o outro lá que se ferrou. Simplesmente assim. Então, como eu tenho essa visão de segurança, do meu ponto de vista, essas soluções, elas não podem estar na mão de uma única empresa. Ela tem que estar na mão de uma fundação ou de uma comunidade. Porque aí a gente consegue garantir que a solução ela não seja, no caso como o João falou, você não vira um usuário, porque no caso do Android você é um usuário, você tem que fazer do jeito dele. No caso de uma fundação, não. A fundação, pelo menos, tem um conselho, tem um grupo que elege como vai ser a ferramenta. Entendeu? E por conta disso, Android eu sou pé atrás. Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui. Vou pegar uma pergunta aqui, gente, senão a gente acaba se estendendo um pouquinho. O Ederson perguntou, falando nisso, como está o projeto do Ubuntu? Eu muito passei para meus filhos para brincar no G-Comprix e TuxPaint. Como é que está o do Ubuntu, Sérgio? Como é que está esse projeto? Olha, quanto ao do Ubuntu, eu não sei te dizer como é que ele está, não. Mas eu sei te dizer que o G-Comprix ele está em desenvolvimento, tá? Sempre tem versão nova. A última versão agora do G-Comprix, ele tem mais de 147 aplicativos. Ele é voltado para crianças a partir de 4 anos, dizem que até 12 anos, mas eu, como trabalho com educação, posso falar que é mais do que isso, porque tem coisas lá dentro que pode ser usado até para o ensino médio, embora seja coloridinho, seja aquela coisa que parece bem para criança, mas tem coisas bem difíceis lá dentro, e agora eles acrescentaram, agora tem uns tempinho já, foi acrescentado pelos desenvolvedores lá a área de deficiência visual, deficiência auditiva, e então está em desenvolvimento. O TuxPaint, ele tem muito carimbo também, então ele embora o desenvolvimento dele esteja um pouquinho parado, mas ele está andando, está devagar, mas está andando, e dá de 500 a 0 aí naquele negócio chamado Paint, que existe lá no nossa criança lá. Então, o Edubuntu, eu não sei te dizer como é que está o desenvolvimento dele, mas o Edubuntu nada mais é do que uma customização do Ubuntu para educação. Então, eles pegaram vários aplicativos, vários softwares de educação e colocaram dentro dele e o projeto aí virou o Edubuntu. Tá, mas o G-Comprix e o TuxPaint estão caminhando, estão bem. O G-Comprix mais ativo. Inclusive tem uma versão para a galera que tá ouvindo isso aí. Tem uma versão do G-Comprix agora para tablet. Então está disponível lá. Legal. Está disponível lá no site oficial, gcomprix.net. É só procurar lá que vai encontrar. Tem uma versão, um APKzinho para rodar no Android. Para rodar no Android aí. Mas tem. Tá? Então, porque a galera que usa... tem, então, disponível lá o G-Comprix também para Android. É isso aí. Sérgio, deixa eu só fazer uma pergunta aqui rápida para você. Eu vejo que você mexe muito com educação. Você já ouviu falar numa distribuição, inclusive ela é brasileira, chamada Tucunaré? Tucunaré era para Telecentro, né? Exatamente, mexi muito com ele, cara. Você já chegou a mexer com ele alguma vez?
Já cheguei a usar, assim, um tempo atrás. É uma customização voltada para telecentro. Na época eu encontrei, achei bem legal, achei bem legal, mas aí depois acabou que a gente passou primeiro, a gente começou aqui a customização, aqui, né, para a nossa área de educação, ela começou na era do Kurumin. Olha só o Kurumin aí, o Morimoto. Então o Morimoto aí ajudou muito a gente conhecer o GNU. E depois a gente passou para o Debian. E para tornar mais fácil aí a vida da galera, a gente passou para o Ubuntu. Então desde o 8.4 que a gente vem aí trabalhando em cima do Ubuntu. Mas eu já conheci sim essa versão aí para telecentro, sim. Era bem interessante na época que a gente conheceu. Legal. Pessoal, como travou também o Hangout, e eu ainda vou ter que editar os vídeos, juntar os dois vídeos para poder colocar o pessoal até meia-noite aí, queria começar, de repente, os avisos finais aí do pessoal, cada um, de repente, o Joel, se quiser deixar algum recado, colocar o seu e-mail, seu contato, deixar alguma palavra aí, pode falar. Vamos conversar no lado inverso agora? Beleza. Vamos começar então sou eu. Ordem inversa. Ok, bom, desculpa. Vamos lá. Tranquilo. Bom, eu queria agradecer a vocês aí pelo tempo que vocês estão aí com a gente. Agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, de conhecer vocês também um pouquinho aí, bater um papo com vocês. Agradecer aí a Semana do Linux aí pela oportunidade e convidar vocês aí para divulgar, né? Eu sei que cada um de vocês dentro da sua área já divulga o software livre, mas como eu, né? Sempre possível estou divulgando, estou em vários eventos fazendo palestras, mostrando um pouquinho do trabalho e agradecer mesmo a vocês e dizer, olha, a gente já fez bastante coisa para o software livre, para devolver, né? Para devolver um pouquinho daquilo que ele trouxe para a gente. E que a gente possa continuar divulgando mesmo e devolvendo para a comunidade aquilo que o software livre tem trazido para a gente. Eu penso que é isso, a gente devolver para a comunidade as coisas boas que o software livre trouxe para a gente. Aquilo que a gente conseguiu aprender e repassar isso para frente. E quem quiser me achar, é só procurar aí pelo Técnico Linux, aí no Blogspot, vai me encontrar. E nas redes sociais, Sérgio Graças, eu estou aí também, para quem quiser falar comigo, quiser me encontrar, trocar uma ideia, bater um papo, fazer o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está à disposição. Valeu, galera. Bacana, obrigado. Miecos, Vamos lá, então. Primeiramente, então, agradecer. Né? Estão ouvindo? Sim, tranquilo. Sim. Então, tá legal. Primeiro, eu queria dar parabéns para o pessoal que está organizando a Semana do Linux, né? E obrigado pelo convite também. Eu acho que a iniciativa foi muito interessante da minha parte. Assim, eu gostei muito de ver, eu assisti também as outras palestras ali e estou muito feliz de ter participado. Então, agradecer a atenção de quem nos deu os seus momentos aqui, né? E aos outros participantes do Hangout também. Eu aprendi com vocês também, foi muito legal. Acho que isso que é interessante da comunidade Linux, né? A gente sempre está em contato com pessoas que a gente encontra assim online ou encontra nos fóruns, muito legal, assim. Parabéns a todos os envolvidos na organização. Quem quiser entrar em contato, procura meu nome ali. Vai ter Mirko só tem um, acho, no Brasil, então não vai ser difícil encontrar. E espero manter contato com o pessoal aí. Quem quiser me adicionar Facebook, Twitter, aí procura pelo meu nome que eu vou estar feliz em atender vocês. Por causa do gaúcho, né? Sou do Rio Grande do Sul. Um abraço para todo mundo. Acredito eu que agora é a minha vez, correto? Sim. Sim. Bom,
Eu gostaria de agradecer a Semana do Linux pela oportunidade, né? Eu sempre quis palestrar, já tem uns 3, 4 anos que eu sempre quis palestrar, disseminar, né, o conhecimento que eu tenho com todo mundo. Eu sempre falo para as pessoas que eu nunca tenho um conhecimento suficiente, né? Que eu só tenho metade do que eu gostaria de ter. Mas o pouco que eu tenho para contribuir, eu fico feliz em estar podendo contribuir com todo mundo, né? Inclusive tem uma frase que eu gosto de citar para todo mundo que eu tenho algum contato, que a frase é o seguinte: conhecimento, ele é gratuito. Você só tem que saber receber e passar adiante com inteligência. Então, acredito que esse que é o ponto. Ou seja, a gente disseminar o conhecimento em prol de um todo, de um conjunto, e não de uma única pessoa. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de realizar a primeira palestra que eu fiz na vida, né? Essa oportunidade também que eu tive desse webinar, né? O contato que eu tive com vocês, esse debate bacana. Caso alguém queira entrar em contato comigo relacionado ao open source, ou qualquer outra solução em Linux, solução web, que é também meu forte, ou infraestrutura, só vocês buscarem o meu nome lá no Google, vocês vão ter acesso ao meu LinkedIn logo de cara. Então, ali é uma forma que vocês podem ter de contato comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada, vocês podem entrar em contato comigo, que eu tento resolver. Se eu não resolver, eu procuro saber e depois respondo. Inclusive, eu sou usuário de um cliente de chat muito antigo, quem é das antigas aqui deve conhecer, que está firme e forte até hoje, que é o IRC. O IRC está firme e forte até hoje. Eu estou lá na Freenode, na Ryzen, eu fico em um monte de canais aí. Pelo meu nick vocês conseguem também me encontrar lá. Então, as formas de contato comigo são inúmeras. Então, se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí à disposição. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Paulo pelo convite, foi muito legal. Cara, me diverti pra caramba nesse tempo que a gente passou aí na frente do computador. Ao Mircos, ao João, ao Sérgio, gente, muito legal conhecer vocês, foi, olha, muito válido o bate-papo, muito tri mesmo. Espero que o pessoal que tenha assistido aí, a gente tenha curtido também. Quando eu aparecer em Porto Alegre, por favor, o Matt-Hacker está de portas abertas, é um hackerspace, a gente só tem uma porta mesmo, a gente não pode fechar ela. Então, todo mundo é super bem-vindo. O pessoal aí que está nos assistindo também, por favor, querem conhecer um hackerspace, só chegar. Esse bate-papo que rolou aqui é praticamente todo dia o que rola no Hackerspace. A gente está ali para trocar conhecimento, fazer projetos malucos, etc. E fazer a questão do conhecimento livre ser cada vez mais conhecida e espalhada pelo mundo. Eu acho que era isso, meus contatos. Quem quiser me conhecer aí, jgrigolo@gmail.com, meu e-mail. Joel Grigolo no Facebook me encontra. E o site do Mate é mathackers.org. Mate mesmo, daquele gerenciador de janelas Mint, certo? Mate lá, mathackers.org. Valeu, galera. Bacana. A gente vai, pessoal, provavelmente essa ideia da Minar deu bem certo. A gente provavelmente vai fazer outros aí com frequência. Eu vou estender o convite aí para vocês de novo aí, com temas específicos, né, vamos dizer assim. Não quer dizer que vocês não vão se esbarrar de novo, mas às vezes o Sérgio tem uma vertente bastante de educação, né, Sérgio? Educação, o Mircos a questão do científico, né? Tem cada pessoa pegar um pouco. A gente vai estender esse webinar, não vai ficar só nessa semana, não. A gente vai estar. Eu acho interessante, né? Acho válido, né? Beleza, a gente está aí à disposição. É só dar um alô que a gente está aí, o que puder colaborar, a gente está sempre à disposição. Quero agradecer o Sérgio aí, o Mircos, a paciência, o Joberto, o Joel aí. Parabéns. Bate-papo aí, tá bom? Desculpa o problema, vou clicar aqui em finalizar a transmissão, espero que o vídeo feche aí, eu vou editar no YouTube e amanhã de manhã vai estar lá, se Deus quiser. Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço. Beleza aí, galera. Bom descanso para todos. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, gente. Ok, a partir de agora é cortado, então, né? Gilberto, só não conseguiu teu contato, cara. O meu contato? Só vou... Sérgio, eu te mandei... Manda aí, cara. Sérgio, eu já te mandei um convite lá no Face. A partir dali a gente consegue trocar o resto dos contatos. Paulo já tem teus contatos aí, a gente vai continuar conversando. Beleza. Valeu. Isso aí.
Valeu, galera. Falou. Só você pesquisar esse meu nome no Google, você já cai no meu LinkedIn logo de cara. Beleza. Você tem um LinkedIn, aí já cai lá no logo de cara. E eu acho interessante a gente ter debatido essas coisas, porque a gente consegue, assim, expandir o conhecimento para todo mundo, entendeu? Eu, por exemplo, eu tinha uma vontade de montar uma ONG aqui em Belo Horizonte. Qual que era o objetivo dessa ONG? Muitas empresas, principalmente pequenas empresas, elas têm vontade de ter uma infraestrutura organizacional organizada, padronizada, ela quer ter, vamos dizer assim, as coisas bem feitas, mas ela não tem dinheiro para pagar aqueles construtores, certificados que cobram caro a hora. Então, qual que era a ideia da minha ONG? A ideia da minha ONG era fazer uma espécie de consultoria gratuita, baseada nesse meu conhecimento gratuito que eu falei daquele conceito, né, em que a gente estuda a necessidade da empresa e dá uma direção para ela. Ou seja, a empresa X, você está precisando disso, você vai conseguir encontrar essa solução seguindo esses passos. Aí, no caso, ela entra em contato com a empresa que ela precisa fazer isso, ou ela vai seguir os passos conforme a necessidade. Entendeu? E eu não vejo, vamos dizer assim, empresas no Brasil que faz isso. Então, essa ONG que eu parei para pensar nisso, poderia ser uma forma da gente começar a disseminar também no meio corporativo. Bem legal a ideia. Tem uma ideia bacana. Bom, galera, vocês vão me desculpar, eu ainda tenho que ir para casa. Amanhã da manhã eu tô aqui de novo, 7 horas da manhã. Valeu mesmo. Obrigado aí pela oportunidade. Se vocês vierem a Porto Alegre, o convite está feito. Fechado. Tranquilo. Joia? Abração. Valeu, abração. Também. Tchau.